Clube de Mão de Obra, mais uma vez, trazendo capacitação para o time do Clube de Mão de Obra e quem mais pudesse se interessar por saber cada vez mais. Hoje nós vamos apresentar a arquiteta Carol Werner, uma profissional incrível lá da Porto Belo, que vai trazer uns formatos enormes para apresentar para a gente. Nós abrimos aqui as portas do Clube de Mão de Obra para que da casa dela ela nos receba e nos traga todas essas informações que estamos ávidos por saber. O Clube de Mão de Obra capacita mão de obra para que ela, qualificada e bem avaliada, fique disponível num aplicativo que está na sua loja de aplicativos para o consumidor, para o arquiteto, para o síndico, para o engenheiro, para a empreiteira, quem precisar desse profissional. Eles estão lá avaliados e capacitados à disposição de vocês. Não tem custo nenhum para baixar o aplicativo e nem necessidade de cadastro. Vai lá experimentar. Carol, muito obrigada antecipadamente, obrigada por ter vindo, obrigada por ter aceito esse convite. E agora é contigo, vou deixar você tocar, vou te ajudar aqui na mediação com o controle das perguntas. Obrigada, Carol. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Carol Werner, eu sou arquiteta, trabalho na Porto Belo, na área de capacitação em produtos. E a convite da Marcinha, do Clube da Mão de Obra, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre a evolução desses formatos de revestimentos, né? O que vem acontecendo no mundo dentro dos revestimentos cerâmicos e falar um pouquinho também da transformação de assentamentos, de equipamentos novos que estão sendo utilizados para facilitar o trabalho de vocês, a tecnologia não muda muito, né? A tecnologia de assentamento ou a forma de assentar, vocês sabem mais do que eu, mas não muda a técnica de assentamento. A gente tem equipamentos para auxiliar esse assentamento, mas eu vou mostrar alguma coisa aqui para vocês, o que a gente tem indicado, o que tem utilizado dentro desses assentamentos. Eu trabalho na Porto Belo já há algum tempo, não vou falar quanto tempo, senão vou revelar a minha idade aqui para vocês, acho que esse não é o intuito. Já atuei na empresa na área técnica, então na Porto Belo Técnica, que é justamente nessa parte de sistemas construtivos, de assentamentos, de novas ideias, enfim. Já trabalhei na assistência técnica também, no marketing e agora estou no branding com capacitação de produto. E é um prazer para mim estar aqui essa noite, né, compartilhando um pouquinho do que eu sei com vocês e aprendendo muito do que vocês sabem, né? Eu sempre falo que o treinamento não é eu passar para vocês algo, é eu aprender de vocês algo. Esse é o importante, a troca de experiências é muito grande. Então fiquem à vontade para colocar todas essas informações no chat. Eu peço a ajuda da Marcinha, né? Eu não vou conseguir ver aqui o link do YouTube, porque eu uso um outro programa para conseguir transmitir a tela para vocês. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, comentário, podem colocar no chat do YouTube, que a Marcinha me manda por WhatsApp e a gente responde aqui para vocês, sem problema nenhum, tá? Essa é a ideia dessa noite, de trocar experiências, trocar informações, né? Acho que é isso que a gente preparou para vocês. Eu vou compartilhar a minha tela e enquanto eu estiver compartilhando vai aparecer o infinito, mas logo já aparece a apresentação, então não se apavorem. No telefone lá. Então, pessoal, o que nós preparamos para falar para vocês hoje, né? Sobre a evolução dos revestimentos cerâmicos. Os revestimentos, eles vêm evoluindo muito ao longo do tempo. E o que a gente fala até é que os revestimentos, eles evoluem muito mais rápido do que o público aceita também, né? A gente parte aí de produtos, há 20 anos a gente tinha produtos do tamanho 30-30, né? E quando começamos a trabalhar com um produto
60-60, né, já era algo que, nossa, é muito grande, né? Quando a gente começou lançou porcelanato no Brasil, a cerâmica tinha formato de 30x30. A gente traz o 15x15, que é um formato pequeno de cerâmica, tal, mas o porcelanato ele chegou no Brasil com o formato 30x30, né? Vocês devem lembrar aí também, quem trabalha há mais tempo, e ele foi evoluindo para o 40x40, 45x45, chegou o 60x60, ele era considerado um grande formato. Nossa, 60x60, imagina, são 4 peças de 30x30, era considerado algo grande. E quando nós da Portobello falamos que íamos parar de produzir o formato 30x30, as pessoas chamavam a gente de louco, né? Vocês são loucos, vocês vão falir, vocês não têm noção do que vocês estão fazendo, né? O 30x30 é o formato que mais vende, vocês ainda não têm uma venda tão expressiva de 45x45, 60x60. Só que gradativamente os clientes também vão migrando para os formatos maiores, né? Não tenho 30x30, eu vou para o 45, eu vou para o 90, e a partir do momento que a gente lança formatos novos, aquele formato anterior ele ganha mais mercado, né? Por exemplo, nós lançamos há 2 anos a fabricação nacional, não estou falando de importação, né? Fabricação nacional, nós lançamos o 1,20 1,20. Então, o formato 90x90, ele ganhou maior valorização no mercado, né? Ele começou a sair mais, porque o cliente vê aquele 1,20 1,20, talvez não caiba no bolso, ou ele fique com receio de assentamento, ou até mesmo os assentadores não estão habituados com o formato e preferem o formato 90x90. Então, o formato ganha mais expressão, ganha mais venda, né? E isso vai acontecendo. E a gente vai aumentando os formatos a cada ano que passa e chegamos então nas grandes superfícies que são chamadas as lastras, né? Nós estamos implantando a fábrica de lastras em Tijucas, em Santa Catarina, aqui na Portobello, né? Eu vi que tinha gente de Palhoça, de Itajaí, então é pertinho aqui da gente, né? É do lado a fábrica, vocês provavelmente já passaram na frente. Eu até vou mostrar posteriormente eu vou mostrar uma foto da fábrica para vocês. Então ela é toda de vidro, toda envidraçada, e estão convidados a conhecer quando passar esse período de pandemia, que a gente não pode receber ninguém na fábrica nesse momento, né? Mas quando passar tudo isso, estão todos convidados a conhecer uma nova tecnologia de fabricação, uma nova fábrica de lastras em porcelanato dentro do Brasil, né? A fábrica que nós estamos implantando, ela é toda italiana, então tivemos um atraso sim na implantação dela devido à pandemia, né? Estamos com a fábrica montada, aguardando os técnicos virem da Itália para calibrar o maquinário e começarmos a produzir então essas peças no Brasil, né? Estamos só aguardando isso, eles não conseguem sair de lá, não conseguem liberação para sair da Itália para entrar no Brasil. Estão todos bem de saúde, tudo, mas a gente não consegue essa liberação, então estamos respeitando esse período, estamos respeitando o tempo. E o importante é a saúde das pessoas, né? A gente aguarda mais um pouquinho, não estamos parados com essas peças, estamos produzindo na Itália enquanto a nossa fábrica não está pronta. E é legal informar para vocês que a nossa fábrica aqui, ela tem capacidade para produção de peças de 1,80 por 3,60. Né? É uma das maiores capacidades aí do mundo. Só existem 2 fábricas com essa capacidade de produção. Uma é a nossa e a outra está na Itália, né? E não existe fábricas maiores do que isso. Mas para a gente entender, né, essa evolução dos porcelanatos, ela não acontece só nos formatos, acontece também na parte fabril, né, em tecnologia, né? A tecnologia de decoração também teve uma evolução bem grande. Por que a gente fala isso? Antigamente a serigrafia ela era feita serigrafia plana, né? A gente tinha eram telas, então se eu precisasse ter 4 cores, eu precisava de 4 telas para cada produto, e se eu quisesse fazer mais de uma face, eu teria que ter mais 4 telas diferentes. Então era uma quantidade de telas infinita. O tempo que demorava para estampar essas peças era algo super demorado, né? Então acabava impactando totalmente
está impactando totalmente a produção, né? Essa tecnologia de serigrafia plana, ela foi substituída pela tecnologia de rolos serigráficos. Não sei se vocês já conheceram alguma fábrica de revestimentos cerâmicos, mas esses rolos serigráficos em algumas fábricas ainda são utilizados, né? A gente usa aqui para aplicação de impermeabilizantes, enfim, mas não mais para estampa, né? A estampa é a nova tecnologia que vocês já vão ver. Mas esses rolos, eles foram tiveram uma grande evolução na fábrica, porque eu conseguia sequenciar as cores. Por exemplo, eu tenho 3 cores, eu consigo fazer uma cor em cada rolo. E aí o desenho fica em volta desse rolo, ele vai rodando e vai imprimindo em cima das placas. Acelerou bastante o processo fabril. Mas a grande revolução no design dos revestimentos mesmo aconteceu com a chegada da impressão digital, né? Quando a gente trouxe as impressoras digitais, nós tivemos uma grande revolução. Por quê? Conseguimos imprimir qualquer desenho na impressora digital. Então, se a gente tirar uma foto hoje de uma moto, de uma paisagem ou até mesmo de pessoas, a gente consegue imprimir nessa peça e queimar essa peça e fazer um quadro, por exemplo, né? Tem essas facilidades hoje em dia, né? E eu posso imprimir quantas faces de desenho eu precisar. Faces são os desenhos diferentes de cada peça, né? Vocês sabem melhor do que eu ali que quando a gente pega uma caixa de revestimentos, em formatos menores, claro, porque os formatos maiores vem uma peça por placa, vem uma peça por caixa, mas os formatos menores, 60-60, vem 4 peças por caixa, por exemplo, tenho que misturar peças de várias caixas para fazer esse jogo e para manter um ambiente harmônico, né? Então, quanto mais faces diferentes de um produto, mais real ele fica, mais próximo ao natural. E a gente consegue fazer aí 25, 30 faces de um produto 60 por 1,20 ou 1,20 por 1,20, por exemplo. Então, você tem uma variação bem grande de desenhos, que é intencional, para deixar o produto mais próximo e o ambiente mais próximo ao natural, né? Então, essa tecnologia ela veio para trazer muita sofisticação aí dentro da nossa fábrica. E a tecnologia de prensagem, ela também muda, né, para a gente conseguir inovar com esses formatos também. Até o formato 1,20 por 1,20, a gente tem as prensas planas. O que são essas prensas? São prensas onde é carregado com o pó atomizado, né? Eu tenho o pó atomizado. Por que atomizado? Porque nós trabalhamos com um processo via úmida. Na moagem do material, nós incluímos água. E o resultado dessa moagem, ele se chama barbotina, que é um líquido bem viscoso. E como eu não posso prensar um líquido, eu tenho que atomizá-lo, né? Que é tirar a água desse líquido. É mais ou menos o processo do leite em pó, né? A gente tira a água do leite e vira o pozinho. Aqui a gente tira a água da barbotina, que é a matéria-prima do porcelanato, da cerâmica, e vira o pó atomizado. Então, esse pó atomizado, ele é descarregado na prensa, vem uma prensa com trocentas toneladas, vou falar assim pra gente entender que é bem pesada mesmo, né? Pra vocês terem uma ideia, a compactação de material de uma peça 60 por 1,20 é 400 quilos por centímetro quadrado de peça, né? Então, imaginem o peso dessa prensa para compactar o material. Então, essa prensa desce em cima do material, né? Que seria essa prensa, ela vai descer e vai formar o produto que eu vou queimar posteriormente. Então, se é um produto retangular, ela já vai prensar no retangular. Se é um produto no quadrado, ele já vai prensar no quadrado, no formato que eu desejo, né? E essa tecnologia de prensagem, ela tem que evoluir para uma prensa contínua, para a gente conseguir fazer essas peças maiores também, tá? Então, como que mudou essa prensa? Eu visitei a fábrica que está sendo implantada, é algo gigantesco, eu tô vendo aqui que a Márcia conheceu a fábrica de cerâmica há mais de 20 anos, né? E que quando passar a pandemia, ela quer conhecer e será muito bem-vinda, Marcinha, né? Será muito bem-vinda dentro da fábrica para a gente conhecer, assim como quem está assistindo também. E depois eu respondo as perguntas que estão aqui. E
é algo, a fábrica nova de lastras é algo gigantesco. A gente se sente uma formiguinha ali do lado, porque tudo é gigante. Imagina, para eu fazer uma peça de 1,80 por 3,60, tem que ser tudo grande, né? E esses rolos compactos que a gente está vendo aqui são algo enorme, né? Então, como que funciona essa nova tecnologia de prensagem? São 2 rolos, um em cima do outro. O material, o pó atomizado, ele é carregado continuadamente na parte posterior e vai passando por uma esteira e compactando. Esses rolos vão girando e vai passando. É como se fosse uma máquina de massa de pastel, né? Para vocês entenderem melhor. Então eu coloco a massa e ela vai passando e vai afinando e vai compactando, né? Então é dessa forma. Opa, sem querer eu voltei o slide. É dessa forma que a gente compacta um material. E ali eu posso definir os formatos que eu quero. Eu posso fazer. A gente tá começando as peças nos formatos 1,20 e 2,70, né? E 1,80 por 3 e 1,60 por 3,20, né? Por quê? Para não assustar logo de cara com esses formatos mega gigantescos, né? Não assustar o vendedor que vende a lastra, o cliente final que vai adquirir e até mesmo para os assentadores já se habituarem com esses formatos de peças, né? Porque é algo novo que a gente traz para o mercado. Claro que quando a gente lança algo novo no mercado, tem uma certa restrição, tem um medo, até mesmo quando a gente lança um eletrodoméstico novo, né? As pessoas ficam, será que eu vou comprar agora? Será que não vai dar problema? Então, é algo que a gente fica sente, será que pode, será que não pode, será que é bom mesmo, será que não vai dar problema para o meu cliente? Então a gente trouxe para mostrar para vocês, para tirar essas dúvidas e para que a gente converse aqui e veja o que pode fazer para auxiliar vocês no dia a dia de trabalho, para que isso fique mais prazeroso e rentável para vocês também, né? Esse é o intuito para a gente. E então, né, com toda essa tecnologia, a gente lança as lastras em porcelanato. E eu tô com o meu mascote aqui do lado, meu filho João, que já aprendeu comigo o que são lastras, né? Quando a gente fala em lastras, muita gente fica com um olhar assim um olhar perdido, mas o que é lastra? O que vocês estão falando de lastras, né? O que significa isso? Da onde vem esse termo? João, o que é lastra? Fala pro pessoal. Lastras são peças de grandíssimos formatos. Quando uma peça passa de 1,60, a gente já classifica de lastras. Então são essas peças grandes, né? De grandes formatos. Ele estava aqui ansioso para participar da live. Então essas peças, quando elas passam de 1,60 m de altura, por exemplo, a gente já considera lastra. Eu tenho peças de 80 por 1,60, de 90 por 1,80 que são consideradas lastras, de 1,20, 2,40, 1,20, 2,60, 1,20, 2,70. Todas essas são consideradas lastras. E o termo a gente traz do mármore, né? Quando a gente extrai uma peça de mármore, nós extraímos grandes lastras e essas lastras vão para a marmoraria para serem beneficiadas, né? Então a gente corta na marmoraria em formatos menores, transforma em mobiliário e esse é o intuito das lastras Portobello, de ser matéria-prima para novos formatos, para mobiliário e trabalhar de todas as formas possíveis. Aqui quando a gente está prensando o material, né, eu já posso optar por cortar o material já depois de prensado. Então a máquina ela é tão tecnológica que ela vai entender, eu quero produzir 10 lastras de 1,20, 2,70 e posteriormente desse mesmo produto 10 lastras de 1,20 e 1,20. Então a máquina já corta essas peças automaticamente nesse formato. Isso é muito bacana dentro do processo. E essa é a fábrica de lastras aqui em Tijucas, né? Uma fábrica super moderna. Uma fábrica super moderna, toda envidraçada, então a gente passando de fora também consegue enxergar, mas claro que quando todo o clube da mão de obra for visitar a fábrica, nós visitaremos tudo, né, da melhor forma possível para que vocês conheçam todo o processo. Então ela foi inaugurada no ano passado. O ano passado a gente inaugurou o forno que queima essas lastras de grandes formatos, né? E agora a prensa ela chegou ali bem no meio da pandemia, então a montagem já aconteceu, só
está esperando calibrar realmente para a gente conseguir, para a gente começar a produção nacional. E essas são amostras de formatos que a gente pode fazer na entrada da fábrica, até para remeter essa grandiosidade de produtos que a gente faz, né? Eu vou responder, antes de iniciar o restante, eu vou responder as perguntas aqui. O Leonardo, né, ele pergunta se a linha 1,20 já está com preço acessível. Sim, Leonardo, com a produção nacional, a gente consegue baratear essas peças de 1,20, né, já consegue trazer elas para o mercado com um preço bem melhor. Né? E a cada ano que passa, o custo vai diminuindo, o preço na ponta vai diminuindo também. Então, hoje temos várias opções no portfólio com um valor bem acessível e bem bacana. E isso está acontecendo com as lastras também. Por mais que a nossa produção ela esteja acontecendo ainda na Itália, nós estamos basicamente com margem zero ou até negativa, mas já estamos praticando o preço que praticaríamos com a fabricação nacional. Para quê? Para ganhar mercado, para difundir esse material pelo mercado também e para gerar várias oportunidades para o consumidor final. E com isso trazer mais clientes, até inclusive para o formato 1,20, né? E a fabricação nacional, ela tende sempre a reduzir o preço. Isso é algo que é um caminho sem volta, né? Quando a gente depende de importação, eu dependo de cotação de dólar, de cotação de euro, né? De embarque. E quando tem uma pandemia, principalmente, ela acaba atrapalhando bastante, né? Porque o porto fecha, então o navio não chega, não descarrega, a gente tem mais rupturas de estoque. Produção nacional, não. Essas lastras que nós lançamos esse ano, graças a Deus, nós temos bastante em estoque, né? Já chegaram antes da pandemia a chegar no Brasil. Então, chegaram essas lastras, estão em estoque, a gente consegue atender tranquilamente. Mas, se são produtos que a gente não tem estoque muito grande, acaba impactando muito também, né? E o Tony perguntou qual a probabilidade dessas peças, quanto maiores forem, de empenar na hora do forno. Então, Tony, essa é uma pergunta bem bacana. É uma pergunta bem bacana porque essas peças, essas lastras, elas são elas são mais finas, né? Elas têm essas de 1,20 por 2,40, 2,60 e 2,70, elas têm 6 milímetros de espessura. Então, na hora que a gente vê ela, né, sempre que vai analisar uma peça, olha a lateral, você vai ver um certo empeno, até porque a peça tem uma certa flexibilidade. Mas na hora do assentamento, usando o nivelador de pisas, ela fica retinha. Eu até trouxe alguns vídeos de vários parceiros, de um parceiro nosso de assentamento. Ele tem uma empresa de assentamentos e ele é super parceiro da Porto Belo, deixou a gente usar os vídeos dele. E mostra, inclusive, o uso dos niveladores, né? É imprescindível usar um nivelador de piso para essas peças grandes, senão a gente não consegue nivelar direitinho e vai acabar ficando um produto torto, né? Mas elas ficam basicamente levando em consideração essa flexibilidade que a peça tem, a gente consegue assentar ela com basicamente empeno zero. As peças 1,20 por 1,20, elas possuem uma espessura maior, né? Elas têm 10 milímetros hoje de espessura. Então, tem um certo empeno? Tem, controlado por norma, né? A Porto Belo trabalha com produtos com os limites internos menores do que a normativa brasileira, né? Então a gente tem um rigor bem alto dentro da fábrica para não liberar produtos fora de norma e da nossa norma interna. Claro que máquinas também erram, né? Porque a programação das máquinas é feita por pessoas. Pode acontecer de um produto com um empeno maior? Pode, mas aí abre assistência técnica, a gente avalia o caso e se tiver realmente fora, a gente vai trocar o lote, vai fazer todo o atendimento sem problema nenhum, né? Então, tem todo esse respaldo também da fábrica por trás disso, né? E essas lastras, elas são soluções muito bacanas para a gente revestir. Eu trouxe algumas fotos para vocês visualizarem, né, o que a gente faz e qual a proposta que a gente está colocando para o público. Para vocês também ficarem sabendo o que o público vai buscar de vocês, assentadores. Deixa eu tomar uma água, senão começa a faltar a voz aqui.
Então, essa é uma lastra que nós lançamos esse ano de 1,20 2,60, onde ela foi utilizada no piso, na parede, né, nos painéis da parede e no balcão de atendimento. Dá para revestir móveis com lastras? Dá, não tem problema nenhum, dá para fazer esse revestimento. Posso utilizar argamassa colante específica ou poliuretano, PU, né, de alta resistência. A gente faz essa aderência aí com o PU. Claro que no piso e na parede tem que usar argamassa colante até para garantir o perfeito assentamento dessas peças. Eu tô vendo que o Ayrton tá perguntando se é possível fazer painel de TV com lastra. Ficaria show. Não só dá, como fica lindo, né? É muito bacana. Acho que eu não tenho nenhuma foto aqui com TV, mas tem vários exemplos que poderia pôr uma TV e fica muito bacana. Se você já tem um móvel de TV, né? Eu já tenho um mobiliário e quero revestir com lastra. Dá para usar essa ideia do PU e aplicar por cima do mobiliário. Fica super bonito, super bacana, né? É um material que a gente tem... uma grande flexibilidade de usos, né? Esse outro exemplo mostra a lastra também na parede, né? No piso a gente usa um produto 1,20, 1,20 e na parede a gente usa lastra. Essa foto eu sempre aproveito o gancho para mostrar a escada, né? Muitas escadas, elas têm a largura maior que 1,20 e geralmente os produtos de assentamento de piso, eles vão até 1,20, 60 por 1,20, que é o mais vendido aí para revestir escada, ou 1,20, 1,20 também, que alguns clientes compram. Mas se eu tenho uma escada de 1,30, de 1,50, de 1,60, de 1,80, eu tenho que fazer emenda nessas escadas. E vocês sabem como é o chato dessa emenda, porque os arquitetos chatos, como eu, né, eu falo porque eu sou arquiteta, a gente não quer uma peça inteira 1,20 e o pedacinho que falta, a gente quer centralizar essa peça de 1,20 e colocar um recorte de cada lado, né, porque somos chatos mesmo. Então, facilita a vida de vocês o uso da lastra. Eu posso ter uma peça inteira revestindo esse degrau da escada, né? A gente tem uma lastra com o formato de 90 por 1,80 que é especial para isso, né? Então, escadas com largura até de 1,80 pode utilizar essa lastra super bacana para revestir o degrau da escada como um todo. Né? Aqui, essa foto poderia ser um painel de TV, né? Tiro o sofá, coloco para o outro lado e coloco a TV ali, então dá sim para revestir. E a gente aproveita o gancho para mostrar que às vezes o cliente acha que as peças grandes têm que ser colocadas só em ambientes grandes, que eu não posso colocar num ambiente menor, né? Numa sala menor ou num apartamento, tem que ser uma casa mega gigante. Não. Por quê? Porque essas peças grandes, elas trazem amplitude para o ambiente, né? Então, as duas lastras aqui na parede, elas dão a impressão que essa parede é muito maior, né? Porque eu tenho uma emenda só no meio, né? Eu tenho somente a junta no meio. Aqui ainda ficou um pouquinho evidenciado a emenda, mas se a gente usa um rejunte bem da cor do produto, ela não vai ficar evidente, né? Vai ficar super disfarçada. E o produto 1,20, 1,20 no piso também traz essa referência de ambiente grande, né? Então é super bacana isso. Na cozinha, né? Quem perguntou do painel da TV, pode, né? Ir na cozinha também, naquela peça atrás da pia, chamada de roda-pia, roda-banca, backsplash, tem várias formas de chamar esse material. Ela pode ser assentada, né? Que a assentada é uma peça única atrás da pia e evita emendas. Então, se eu não tenho emendas, não tenho rejunte, fica mais fácil de limpar, fica com uma asepsia mais fácil. Ainda mais agora que a gente está falando em período de epidemia, de que tem que limpar bastante, que tem que passar álcool gel, que tem que passar água sanitária, que tem que passar detergente neutro. É uma peça ótima, específica, principalmente se o cliente é daqueles que opta por usar rejunte cimentício, que é mais poroso. Então, o rejunte cimentício ele vai absorver bactérias, vai absorver fungos também. E se eu tenho uma peça maior, a probabilidade de absorver fungos e bactérias é muito pequena, até porque o porcelanato ele é bacteriostático, né? Ele não deixa a bactéria se proliferar, né? Ele não mata a bactéria, mas também não deixa ele se proliferar. Então é super bacana a gente utilizar dessa forma. Aqui nessa foto foi utilizado também na ilha de
na cozinha, né? A ilha foi toda revestida com a mesma lastra. E na parte do exaustor. No Brasil a gente usa o revestimento na cozinha como um todo, né? Muitas vezes a cozinha toda revestida com cerâmica ou com porcelanato, enfim. Fora do Brasil já é bem comum somente na área da pia a gente utilizar a placa, então poderia utilizar uma única placa aqui nessa área molhada e o restante ser pintura também, sem nenhum problema, né? Já é um uso diferente também pro revestimento, né? Essa outra foto também mostra a questão de utilizar em ambientes menores, né? Então, 2 lastras também fazendo esse painel de parede. Essa outra foto também com 3... Opa, desculpa. Mexi no mouse sem querer. Mexi bastante. Nessa outra foto, 3 lastras na parede. Esse é o produto Atlântico, um lançamento desse ano. É uma reprodução de uma pedra brasileira. Super bonito esse produto, super bacana, né? E um uso que a gente está indicando bastante é para detalhes, né? Às vezes o cliente ele se apavora com o tamanho da peça e fica receoso. Será que o meu assentador vai assentar? Será que vai ficar legal? Será que não vai? E algo que a gente está instigando bastante nas lojas, nos nossos clientes, até com arquitetos e clientes finais, é de vender detalhes, né? De vender o painel da TV, uma cabeceira de cama, um banheiro, né? Porque o que tem de melhor do que utilizar uma lastra no banheiro? Uma peça única dentro do box, sem emenda nenhuma. Sempre que a gente fala em banheiros, né, o que vem, e limpeza de banheiro principalmente, o que vem em mente é o rejunte. O rejunte é o que tem de mais chato para limpar. O Aldo tá aqui do meu lado, ele que não me ouça, né, porque ele trabalha com a Parex Protocol, mas se eu tiver uma peça inteira no meu banheiro, é muito mais fácil de limpar porque eu tenho menos uso de rejunte. E isso facilita a limpeza. E é uma forma de trazer um diferencial para o banheiro, né? É algo diferente. Na primeira foto, na foto da esquerda, a gente tem um detalhe dessa lastra atrás da banheira e traz uma beleza diferente para o banheiro. Nessa foto central, a gente revestiu o banheiro inteiro com lastra, né? Não preciso fazer isso, posso trabalhar somente na parte do box e trabalhar um outro revestimento aqui. Claro que eu vou ter um valor agregado muito maior nesse banheiro do que com outro revestimento menor aqui. E esse outro também foi revestido principalmente a parte do box com peças inteiras, né? Até o detalhe da sanca que tem no final da parede. Então, traz um valor totalmente diferente para a obra. E claro que se a gente está assentando um produto maior, um produto que tem um valor agregado também maior, a gente vai cobrar mais por isso, né? E as pessoas que estão se especializando para assentar esse tipo de placa cobram mais por isso também. É justo, por quê? Porque você tem que se atualizar, você tem que investir em equipamentos, né? Equipamentos novos que vão auxiliar no seu dia a dia de trabalho. E queira ou não, você está se responsabilizando por uma peça que muitas vezes custa mais de R$ 1.500 a peça, né? Se contar a metragem quadrada dela. Então, é algo que a gente... É um valor agregado muito bacana, tanto para o ambiente quanto para o serviço de vocês, né? Então, é super interessante o profissional que abre a mente para os produtos novos e vai trabalhar, seja um 1,20, 1,20, uma peça de 1,20, 2,40. Eu sempre falo, não existe segredo para assentar revestimentos, basta ter capricho, né? Tendo capricho, a gente acende, e boa vontade, claro. É óbvio que uma peça grande precisa de mais pessoas também para trabalhar. A própria 1,20, 1,20 eu não consigo assentar sozinho, eu preciso de um ajudante, eu preciso de um assentador, de uma outra pessoa junto até para carregar a peça, porque ela é pesada. Então, vai cobrar mais por isso do que assentar uma peça 60-60, que o assentador consegue fazer o trabalho sozinho, né? Por mais que tenha o seu ajudante ali para misturar argamassa colante, para agilizar o trabalho, mas no 1,20, 1,20 necessariamente ele tem que ter um ajudante, ou dois, né? Na 1,20, 2,40, 2,60, 2,70,
tem que ser uma equipe de 3 pessoas para conseguir misturar argamassa colante, passar argamassa colante na peça, passar argamassa colante na parede ou no piso e assentar a placa. Então, se eu tenho mais pessoas trabalhando, eu também tenho que cobrar mais por isso, né? É justo. E o cliente que paga o preço de uma peça dessa, ele não vai reclamar pelo assentamento. Às vezes a gente fica receoso em cobrar mais caro, mas o cliente já sabe que ele vai pagar. Ele pode até chorar, mas ele sabe que ele vai pagar mais caro pelo preço, né? A gente na loja, a gente instrui os nossos vendedores a falar que se for muito barato, não contrata, né? Não contrata porque vai acontecer algum problema nesse meio do caminho, o cara não vai conseguir assentar nesse valor que ele passou. Se ele cobrar o mesmo valor do 60 por 60, corre, porque ele não vai conseguir entregar um trabalho bem feito, né? Um outro exemplo do revestimento da lastra, se assentada numa sala de jantar, então os revestimentos eles passam já das áreas molhadas, que seria uma cozinha, uma área de serviço, um banheiro, já para outras áreas também. Não é de agora, já vem acontecendo há algum tempo, mas com as lastras essa tendência aumenta bastante, né? Justamente por não ter emendas, por não aparecer emendas. Esse painel, por exemplo, a gente tem que olhar muito bem para ver onde está a emenda das lastras, né? A gente que conhece mais já sabe onde está, mas uma pessoa que não está habituada vai chegar e achar que é um painel inteiriço. Isso é muito bacana. Esses dias a gente estava brincando lá na Porto Belo que um colega ele não queria mais pintar as paredes. Ele disse, eu não vou mais pintar as paredes do meu apartamento, vou colocar lastra em tudo que eu não preciso mais ficar renovando a pintura, né? Então é uma facilidade de limpeza, enfim, né? Manutenção é bem mais fácil do que a própria pintura. Aí aparece uma cabeceira de cama, como eu comentei com vocês. Esse é o formato 90 por 1,80, um formato bem democrático também. É super fácil, é mais fácil de manusear em relação às peças maiores de 1,20, 2,60, 2,70. Inclusive cabe no elevador essa aqui, né? Então dá para transportar no elevador. Muitas vezes o 1,20, 2,60, 2,70 tem que içar as placas, né? Não cabe no elevador e também não passa na escada. Então tem todo esse cuidado, né? Bem bacana. E essa outra cabeceira de cama também com a lastra maior, já de 1,20, 2,40, que é o Mari da Outuno, também um produto super bacana aí pra gente trabalhar. E só para vocês entenderem um pouquinho do que a gente consegue fazer com lastra, né? Do que nós estamos propondo pro mercado, o uso das lastras com veio contínuo, né? Então, são possibilidades que a gente consegue fazer com a máquina, tudo que a gente traz aí de novidades, né? Então, esse é um produto que nós apresentamos na Revestir, inclusive é uma foto do nosso stand na Revestir, que é a maior feira de revestimentos do Brasil, que aconteceu em São Paulo em março, um pouquinho antes da pandemia, né? A gente voltou de lá, já entrou em quarentena, tudo. E esse é um produto que tem 4 peças, né? Eu tenho 4 lastras nesse painel. A gente consegue ver somente a primeira emenda aqui, que tá mais próximo, né? A foto tá mais próxima. Mas na parte de cima, na parte de baixo, eu já nem consigo ver essa junta. E os veios têm sequenciamento de uma peça para outra. É um produto que já está disponível no mercado. Então, vocês podem se deparar aí qualquer dia com esses revestimentos, né? E para assentar basta seguir a peça correta, né? Só ter o cuidado de assentar A, B, C e D. Ela vem marcadinha, vem toda sequenciada também, sem problema algum. O Tony tá perguntando se a Parex fabrica alguma argamassa colante especial para lastras. Sim, Tony, ela fabrica, até eu vou passar um spoiler aqui para vocês, que eu já recebi o comunicado que a Porto Belo Shop está lançando no mês de julho agora, uma argamassa específica para lastras, está saindo. Essa argamassa que é a nossa parceira, né, a Portocol, ela lançou a argamassa Porto Belo Lastras, então ela vai servir para as lastras, mas temos outras também que indicamos, né, dependendo do local onde você vai aplicar.
indicamos a superior branca, a máxima branca, a ultra flexível bicomponente e também a extrema aderência, né? Dependendo da base de assentamento que a gente tem, dá para utilizar essas lastras. Na Multimarcas temos outras argamassas, né? A super porcelanatos, a ultra flexível também, que é indicada, e a fluida para esse tipo de peças. Então é bem importante, boa pergunta do Tony, é bem importante a gente usar uma argamassa colante de qualidade e que seja específica para esse revestimento, né? Senão vocês também terão problemas posteriores. E só para que vocês tenham conhecimento também do que nós temos de lastras no mercado, né? Então esses são do canal Multimarcas, que a gente encontra na Cassol, no Balarote, numa C&C, na Leroy, né? Então esses produtos já estão disponíveis para venda e já temos no nosso estoque, né? Que são 3 mármores, o Mari d'Autunno, o Michelangelo e o Avorio di Breccia, 2 concretos, o Nord Ris e o Nord Cement, uma pedra e 2 quartzitos, desculpa, o Mont Blanc e o Atlântico. E no formato 90 por 1,80, o Michelangelo e o Avorio como mármore, cimentícios, o Nord Ris, o Nord Cement e o Art Cement, já com acabamento natural e polido, né? Então tem essas duas opções para o cliente. E uma pedra que é o Pierre Belli Blanc, 90 por 1,80 também, polido e natural. O Matheus e Renata Meyer Farias, para box estilo spa, tem alguma massa especial? Box estilo spa seriam... Deixa eu ver se eu entendi bem a tua pergunta, Matheus e Renata. O spa seria aquele spa vertical onde saem os jatos, ou seria uma hidromassagem? Se você puder me responder, a gente responde ali certinho, mas temos argamassa sim para colar nesses espaços, que não vai ter problema. E a gente pode inclusive fazer um spa revestido com porcelanato, né? Só que os cantos ficarão retos se não quiser cortar a peça, né? Os lançamentos realmente são lindos, a gente vê pessoalmente, é muito mais legal, muito mais bonito e vale a pena conferir nas nossas lojas, né? E agora eu vou passar para vocês um pouquinho do que muda esse assentamento, né? Essas peças grandes, muda alguma coisa? Tem alguma coisa que é diferente, que não é, né? Ali, um banheiro com box. No box do banheiro a gente pode utilizar, por exemplo, a super porcelanatos ou a superior branca, dá para ser utilizada, né? Não tem problema nenhum. A mesma argamassa que eu vou assentar peças de grandes formatos, como a 1,20 e 1,20, não vai ter problema para assentar a peça de 1,20, 2,60, 1,20, 2,40. Pode usar a mesma argamassa. Nas lojas, geralmente eles já indicam a argamassa correta para o cliente, né? Quando compra o produto, já vende argamassa específica para aquele uso para o cliente. Se eles não especificarem, aí vocês podem indicar, e se tiver qualquer dúvida, eu posso deixar o contato do Aldo, que é o técnico da Parex, que é o meu esposo no caso, e ele vai indicar, ajudar vocês nessa indicação de argamassa colante também. Tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso, qualquer dúvida que tiverem podem me acionar ele, que a gente vai auxiliar vocês nessa correta especificação, até para auxiliar o trabalho de vocês, né? Que essas argamassas específicas, elas são mais fáceis de trabalhar também, né? Então, o que muda, né? Eu vou passar um vídeo para vocês, mas eu peço que vocês se preparem, porque são algumas imagens fortes, pra gente ver... Opa, deixa eu só voltar um pouquinho. Pra gente ver a forma de assentamento e ver o que tem de erro, né? Pra gente... ou o que tem de acerto dentro desse vídeo. Olhem
argamassa também. A consistência da argamassa. Eu prefiro trabalhar com ela assim, nem muito mole. Eu acho que esse ponto aqui, pra mim, é o ideal. Eu vou usar essa... Ah, esse é o nome disso aqui. Acho que é trinche que chama, sei lá. A parede, eu já preparei ela, eu já fiz umas ranhuras nela, porque eu não consegui tirar essa tinta. Nem com etapa, nem com nada muito fixado. Então eu fiz uns furinhos, uns ranhões, pra a argamassa fixar e não cair. Aí eu começo. Eu tô fazendo isso aqui mais por causa da umidade que ela tem. Foi pepino e ela continua feia. Agora eu vou ver esse lado aqui, que é essa manhã. Que é o que faz o azulejo cerâmico estar na parede. Agora eu vou ficar na parede, montar outra. Né, pessoal, brincadeiras à parte, a gente pegou esse vídeo na internet, né? Claro que tem que tirar o chapéu para mulher que provavelmente não trabalha com isso, mas colocou a cara a tapa e foi revestir a parede dela, né? Mas são exemplos de como não fazer, né? Primeiro, a parede toda cheia de infiltração e umidade que a gente não pode revestir quando tá dessa forma. Por quê? Porque o revestimento ele não é um impermeabilizante, uma hora ou outra vai acabar prejudicando esse assentamento também, né? O alinhamento dela tá perfeito, né? Aqui dá para ver bem o alinhamento das peças, né? A forma que ela passou, primeiro a forma que ela misturou a argamassa, né? O Tony foi o Tony que me perguntou aqui da argamassa colante, o Tony perguntou da argamassa colante específica, né? Deve estar arrepiado, né? Ela comprou a mais barata que tinha no mercado. E isso acontece muito. Às vezes o cliente quer comprar a argamassa mais barata, mas não é específica para aquele tipo de peça. Claro que talvez para esse revestimento, para essa cerâmica, uma C1 atenda, né? Mas como o Aldo já passou para vocês, a gente tem que fazer um filtro de obra e verificar se é uma argamassa específica para parede, para fachada, para piso, enfim, né? E a forma que ela misturou a argamassa, vocês sabem melhor do que eu, ela tem uma quantidade de água correta para ser colocada, né? Eu não posso colocar a argamassa, a água de acordo com o que eu acho que é melhor para mim, que vai ficar nem muito mole nem muito dura, a argamassa tá pingando ali, né? E outra forma, ela foi aplicar na parede a questão de... aplicou basicamente como se aplica uma massa corrida, não ficou nada de revestimento ali na parede. Uma hora ou outra vai soltar toda essa cerâmica porque não tinha quantidade. Espalhou o cordão na parede inteira para depois ir colocando as peças, né? Então tem uma sequência de erros, uma sequência de fatores que acabam prejudicando, mas isso é a forma que a gente não deve fazer. Mas o que realmente muda, né? O que a gente vê que a gente tem que seguir? Vocês já estão bem habituados aí a trabalhar com a seta no verso da placa, né? A assentar a placa seguindo a seta. Por que a gente tem que seguir essa seta? Existem dois motivos. Quando a gente faz a fabricação do porcelanato, quando eu fabrico uma peça, essa seta ela significa a direção que ela passou em toda a linha de produção. Então ela foi prensada, ela entrou no secador, passou pela esmaltação, passou todos os tratamentos necessários, foi para o forno e saiu naquele sentido. Quando a gente queima uma cerâmica,
ela retrai de forma diferente dentro do forno. Principalmente as cerâmicas que não são retificadas, elas acabam tendo uma retração maior de um lado e menor do outro, então elas ficam meio que tortas, né? Então, se eu assentar com a seta sempre para o mesmo lado, vai compensar essa diferença. Quando o produto é retificado, a gente acaba tirando essa diferença quando faz a retífica do material. E também seguir a seta para eu ter um desenho sequenciado, principalmente os mármores, né? Eles são impressos sempre na mesma direção. Se eu não seguir a seta, pode ser que eu fique veios hora de um lado, hora de outro. Se for intencional, se o cliente desejar esse xadrez de veios, de desenhos, que está sendo bem utilizado também, ok, de rotacionar a peça desde que se use o nivelador de pisos. Mas se o cliente quer um assentamento com os veios sequenciados, com essa sequência, a gente necessariamente tem que seguir a seta de assentamento. E sempre tem essa indicação Made in Brasil. Ou tem a seta, ou tem a indicação Made in Brasil, ou Made in Italy, Made in país de origem que ela foi fabricada, né? A dupla colagem, pessoal. O que muda de uma peça 30-30 para uma peça 1,20 por 1,20? Nada, né? A forma de assentamento é igual, né? As técnicas de assentamento que eu uso são as mesmas. Por quê? Na peça 30-30, segundo normativa de assentamento, a gente já tem que fazer dupla colagem, né? Que é passar argamassa colante na parede ou no piso e no verso da placa. A gente sabe que muitos assentadores não fazem na peça 30-30, nem começam a fazer numa 60-60 ou não, mas a norma ela é bem clara. E aí a gente foi numa obra, né? Vocês acham que essa peça ela tá bem preenchida de argamassa colante, ela tá bem assentada? Podem colocar nos comentários que depois eu dou uma olhada. Então, será que ela tá bem assentada ou não, né? Será que ela tá bem preenchida? Se eu for fazer um furo nessa parede depois para colocar um metal ou um porta-toalha, enfim, será que não vou ter problema com quebrar essa peça, né? Esse foi um teste que nós fizemos numa obra, que o assentador chegou pra gente, não, eu faço simples colagem na peça, era uma 60-60 essa aqui, eu faço simples colagem na 60-60 e fica super bacana, não precisa fazer dupla colagem. Legal, vamos aprender com ele então, né? A gente tá aqui sempre para aprender. Se ele tem uma técnica que preenche bem o verso com simples, legal que a gente vai aprender e passar para os outros assentadores também. E aí a gente, então o senhor pode assentar pra gente ver como fica? E ele assentou, e a gente pediu para tirar a peça, e ficou dessa forma. E aí o nosso colega que estava assentando a peça, ele disse, então eu vou fazer uma de dupla colagem pra gente ver como que vai ficar. E ficou dessa forma, né? Que é a forma correta que tem que ficar, tem que preencher toda a peça de argamassa colante e romper os cordões. Por isso que a gente, em vez de pedir, de orientar a bater com um martelinho de borracha ou com uma desempenadeira de borracha, a gente indica fazer o arraste da peça, né? Que é colocar ela uns 5 centímetros na posição final, ou coloca na posição final, arrasta 5 centímetros e volta para a posição final, né, para ter esse esmagamento dos cordões e garantir um completo preenchimento. Nessa imagem aqui, se eu for fazer um furo, onde tem essas falhas, provavelmente se eu fizer o furo vai quebrar a peça, né, ela vai trincar, porque ela não está preenchida com argamassa colante. Então, é algo que posteriormente vai dar problema, né? Então, por isso que a gente pede, não é a gente, nós Porto Belo que somos chatos que pedimos, é normativa, né? E vocês devem saber muito mais do que eu. Então, de uma peça 30-30 para 1,20, 1,20, a única coisa que a gente muda é equipamento, que é tamanho de desempenadeira, né? Na 30-30 eu vou usar uma desempenadeira de 6 milímetros quadrados, e numa 1,20, 1,20 eu vou usar uma desempenadeira de 10 semicircular, com um raio semicircular. E a gente fez lá na Porto Belo a gente às vezes faz alguns desafios e já fizemos alguns treinamentos com equipes de mão de obra, né, principalmente do 1,20, 1,20, até para os nossos técnicos de loja também. E a gente estava fazendo um treinamento e fez um desafio.
que é esse próximo vídeo que eu vou passar para vocês. E esse desafio foi, deixa eu ver se é esse mesmo, se eu não estou enganada. Não, aqui é a mesinha para vocês verem, né? Às vezes o assentador, mas a dupla colagem é chata de fazer, é muito demorado, suja a mão, acaba perdendo muito tempo. Nós vimos numa obra uma mesinha de aplicação de dupla colagem, para facilitar a aplicação de dupla colagem. E vocês podem vocês podem fazer na obra, com o resto de obra. Opa, passou aqui sem querer. Deixa eu dar o play aqui. É basicamente 2 madeiras de obra, um trilho, a desempenadeira aqui nessa parte, ele coloca a argamassa colante aqui e sempre deixa uma peça de espera e vai passando a argamassa colante automaticamente na peça. É uma maquininha simples, um equipamento simples, pode ser feito na obra, pode fazer alguma forma de ajustar conforme o tamanho da placa que vocês estão passando e fica muito mais fácil para vocês trabalharem. As perguntas curiosas, né? Qual o peso de uma lastra de 1,20 por 1,20? Que o Ayrton perguntou. A peça de 1,20 por 1,20, ela pesa 40 quilos, né? Ela tem aproximadamente 40 quilos. A gente tava com uma espessura de 12 milímetros, era 40, e agora passou para 10. Ela deve estar com 36 quilos por aí, né? Mas sem argamassa colante. Com argamassa colante, ela fica mais pesada também. E o Tony perguntou qual o destino das peças rejeitadas. Legal também perguntar, Tony. Quando as peças são rejeitadas, no processo de fabricação, né? Queimei a peça e ela tem algum defeito, não pode ser vendida, não pode ser comercializada. A gente tritura essas peças e ela volta a fazer parte do processo de fabricação, ela volta a fazer parte da minha matéria-prima, né? Ela faz parte da composição da matéria-prima. Se a peça quebrou antes da queima, também volta para o processo e também faz parte da composição da matéria-prima. Então, tudo é reaproveitado. A gente aproveita mais de 99% da matéria-prima que a gente extrai da natureza, né? Isso é algo que a gente se preocupa bastante dentro da Porto Belo, né? É algo bem bacana. E agora sim eu vou passar para vocês um vídeo que eu estava comentando, que a gente faz algumas capacitações e fizemos um desafio durante um treinamento que nós estávamos fazendo. Claro que pedimos autorização para os assentadores que estavam, para a gente divulgar as imagens, e a gente fez um desafio porque tinham pessoas leigas nesse treinamento e tinham pessoas já experientes. E as pessoas leigas, né, os experientes, foi falado assim: assenta essa peça de 1,20 por 1,20 conforme vocês estão habituados a fazer em obra. E para as pessoas leigas, eles chamaram num cantinho e falaram: olha, vocês devem misturar argamassa colante assim, usem tal tipo de argamassa colante, deem preferência para trabalhar com ela fluida. A argamassa colante que nós utilizamos, ela tinha essa tecnologia, né, de trabalhar com mais água sem perder a capacidade de aderência. Usem tal desempenadeira, façam o arraste da peça. Eu vou passar o vídeo e vou comentando com vocês pra gente ver o que foi feito, né? Então, era o assentamento de uma 1,20 por 1,20. Né? Os assentadores experientes e duas pessoas totalmente leigas. Esses dois são os assentadores experientes. Eles passaram argamassa colante no piso, passaram na peça, fizeram a dupla colagem, né? Eles inclusive assentaram com os cordões bem arco-íris, que a gente chama, né? Aí ele usou um martelinho de borracha, deu 3 pulinhos ali em cima da placa para pedir para ser um longuinho para não cair a peça, né? E para as pessoas leigas, fizeram mistura argamassa colante dessa forma. Aplica argamassa colante no piso, aplica na placa, né? Claro que a gente teve um pouco de desperdício de argamassa colante na aplicação, porque as pessoas, né, já estavam com um baldinho ali embaixo pegando, não tinham conhecimento de assentamento, né? E aí falaram: assenta a peça e não bate com o martelinho, arrasta ela e volta para a posição final. Os meninos levaram 40 segundos para assentar e a placa ficou cheia de falhas. As meninas levaram 22 segundos para assentar e arrastar a peça, né? E ficou completamente assentada, né? A equipe que levou quase o dobro do tempo
ficou melhor, né? Teve um trabalho melhor. Né? Então, o resultado das meninas ficou bem melhor numa quantidade de tempo bem menor. Então, não é o assentamento não é força, né? É você ter o jeitinho ali de utilizar a argamassa correta, né? Aqui a gente usou a fluida ou a superior branca. É legal falar que a fluida, mesmo a protocolo indicando camada simples, nós indicamos camada dupla. Né? A desempenadeira dentada com raio 10, então a circular ela é mais fácil de aplicar argamassa e mais fácil de romper o cordão. Né? Podem ver que a argamassa está bem fluida, mais fácil de aplicar em cima da peça também. E dele desperdício de argamassa colante. Né? E colocar a peça cerca de 5 centímetros fora da posição final e fazer o arraste. Então essa é a dica que a gente dá para que vocês façam, né? Então, e sem contar de não esquecer de usar os niveladores de piso, porque a gente não consegue nivelar a peça pisando em cima dela, né? Numa peça grande, 1,20, 1,20, a gente tem que pisar em cima dela para nivelar aquela ponta. Então, eu piso para pôr o nivelador, não para nivelar, porque se eu estiver pisando em cima, ela vai acabar desnivelando. E é isso que a gente tem para falar. Uma das pessoas que estava sentando era eu, tá? Que estava movimentando a peça, era eu que estava sentando. Nunca tinha sentado uma peça na minha vida, né? E demos jeito. E eu trouxe outros vídeos para vocês, pra gente ver o que muda no assentamento de lastras, né? São vídeos curtinhos. A Lab 88 é uma empresa parceira da Porto Belo, eles liberaram a gente usar os vídeos deles, né? Eles trabalham bastante com assentamento de lastras, é uma empresa de São Paulo, se vocês não conhecem. Vale a pena seguir eles também, que é bem bacana. E, inclusive, eles trazem vários equipamentos novos pra gente testar, né? A gente tá vendo aqui essa malha de ventosas, eu vou passando o vídeo enquanto eu vou falando pra gente não perder muito tempo. Essa malha de ventosas é o indicado para transportar a lastra. Se a gente usar a ventosa solta, ela solta, né? Ela corre um grande risco de soltar. A Cortag, ela desenvolveu vários equipamentos para facilitar o assentamento das lastras. Inclusive o aplicador de argamassa colante no piso, né? É muito bacana esses equipamentos. Vocês podem entrar também no site da Cortag. Nós não ganhamos nada com isso, não temos uma parceria que eles desenvolvem o que a gente pede, o que a Lab também pede, mas não ganhamos nada com isso. Inclusive a gente pediu para que eles façam um preço especial para os assentadores para conseguir ter esses equipamentos, né? E é bem interessante, por quê? Porque traz uma qualidade no serviço. Se a gente for transportar uma peça dessa grande segurando a peça, o risco de quebrar é muito grande. Por quê? Porque sem a ventosa, né? Porque a peça é muito fina, ela tem 6 milímetros de espessura. E já com essa malha de ventosas, essas ventosas, inclusive, ela tem um dispositivo que, se ela for soltar, ela avisa antes. Então é segurança para vocês, né? E ela vai abrindo conforme o tamanho da placa, né? Super bacana. Percebam que eles estão, claro que para colocar os niveladores de piso, eu tenho que subir em cima da placa, mas eles colocam um apoio para se ajoelhar em cima ou pisar em cima, para não danificar, porque a peça é fina. A gente tá com a argamassa molhada ali ainda, então o risco de quebrar essa peça se pisar direto em cima dela é bem grande. Então sempre coloca um apoio para fazer o piso, né? Eu trouxe outro vídeo aqui para mostrar para vocês também com uma maquininha de aplicação de argamassa. Então é super prático, já tem o formato do dente e vai aplicando. Vejam que até no vídeo anterior eles fazem a marcação no piso da onde eu tenho que aplicar até aonde, né? Aqui percebam que eles estão aplicando, né, a argamassa colante no piso e na placa no mesmo sentido, sempre no sentido paralelo. A dica que a gente dá para vocês é sempre façam o cordão paralelo no sentido menor da placa. Por exemplo, se é uma placa de 1,20, 2,70, sempre pega o lado 1,20 e faz os cordões
cordões de 1,20, sempre no sentido paralelo e no mesmo sentido no piso. Por quê? Porque quando a gente arrasta, o ar sai mais fácil por esse lado, né? E é mais fácil de romper o cordão. A gente evita aquelas microbolhas de ar que ficam presas se eu fizer o cordão cruzado, né? Então são algumas dicas que a gente dá para melhorar a aderência. Na Portobello a gente é meio cientista, assim, e vai para campo fazer testes, né? E a gente fez vários testes com assentamento de cordão cruzado, de assentamento de cordão paralelo, dupla colagem, simples colagem, e a gente viu que o cordão paralelo, né, dupla colagem com cordão paralelo, que é no mesmo sentido, a aderência ela é 30% maior em relação ao cruzado. Então é algo bem bacana pra gente usar no nosso dia a dia, né? Outro videozinho da Lab, ele mostrando o transporte da peça. Então, para transportar a peça, aqui eles vão aplicar argamassa colante no verso. O equipamento já serve para isso também. Eles têm também a Cortag tem também um equipamento que você apoia, é um carrinho de apoio que você já leva a peça para o local de assentamento. Então, claro que o assentador que vai assentar essas peças, vai trabalhar com esses equipamentos, ele tem que investir no seu trabalho, no seu equipamento, e vai cobrar mais por isso, né? Isso é super bacana. Ó, mais uma vez o apoio ali para pisar em cima da placa, né? E a argamassa, claro, eles passam ao arraste da peça, né? Ali tá trabalhando com o arraste para movimentar. Esse vídeo é bem bacana porque eles estão levando uma peça cortada. A peça, ela fica no meio da parede da casa, né? Em cima é a fotinho do ambiente e embaixo o vídeo da peça cortada. Ali precisou de mais pessoas para movimentar. Eles estão em 5 pessoas movimentando essa placa, né? Eles vão tirar essa travessa que estava prendendo aqui na frente, estava travando, né? Para conseguir entrar com a placa lá. É um trabalho de mestre, né? Eu sempre falo, eu adoro ir pra obra, eu adoro colocar essa mão na massa, né? Tem mais um videozinho aqui, vou passando enquanto eu vou falando, só para mostrar o cortador, né? Eles cortando, também a Cortag também tem o cortador, aplicando argamassa, e tem um outro corte aqui, depois eu já coloco a minha carinha para vocês verem, né? Vou tirar o volume aqui também, não precisa ficar. Então é um riscador para cortar essas peças, mas quem trabalha com essas peças é um trabalho de mestre, né? Eu sempre falo, são artistas. E eu até estava comentando com o André, que é o proprietário dessa empresa, eu disse, eu tô louca para ir para a obra, tô morrendo de vontade de acompanhar de perto esse assentamento, porque é algo assim que tu fica babando com o trabalho dos artistas, porque são verdadeiros artistas. Eu deixo aqui o meu contato, eu já vou passar para colocar minha carinha aqui para dar um final para vocês, né, para dar um tchauzinho pra gente, mas se quiserem anotar o meu contato tá aqui, tanto e-mail quanto telefone, é o WhatsApp também, né? Deixa eu passar pro vídeo pra gente finalizar e agradecer a todos, né? É um assunto muito grande pra gente passar em pouco tempo, é algo assim que a gente se empolga pra falar, né? É um assunto que me instiga muito, eu adoro essa parte, como eu falei, eu sou arquiteta, mas eu sempre parti mais para essa área mais técnica, para essa parte de assentamento, de cerâmica e de obra mesmo, né? Então, se eu encontrar vocês na obra qualquer dia desses, a gente vai ficar horas conversando com esses assuntos. Na Portobello a gente está desenvolvendo vários vídeos também de assentamento de lastras para mostrar para vocês e facilitar o dia a dia.
Se vocês tiverem qualquer dúvida, entrem em contato, né? Estamos aqui para participar, ajudá-los no que for necessário, né? E o que a gente quer como empresa e como profissionais também é que vocês evoluam, né? No assentamento, nas suas vidas, ganhando mais dinheiro. Esse é o intuito, que a gente possa se capacitar cada vez mais para ter um futuro melhor e um futuro com mais clientes satisfeitos e com muito assentamento de lastras, né? Esse é um desejo que eu tenho para todos vocês. Agradeço muito a presença de todos vocês, agradeço a Marcinha do Clube da Mão de Obra, né? É um prazer para a gente participar. Ela até colocou aqui que queria um treinamento presencial. Aceito de coração fazer uma dobradinha entre Parex e Parex e Porto Belo, né? Sica e Porto Belo com o Aldo. A gente pode fazer um treinamento presencial assim que acabar esse período de isolamento e tal, e a gente possa encontrar com todos. A gente faz sim, marca, e é um prazer pra gente participar, né, e contribuir com um pouquinho que a gente sabe e aprender muito com vocês também, né? Claro que de forma presencial a gente tem essa troca muito mais fácil, muito mais rápido, mas a gente vai ali depois eu vou dar uma espiadinha nos comentários para ver essa finalização aí. Tá bom, pessoal? Muito obrigada a todos. Boa noite para todos vocês, né? A gente tá chegando aí no final de semana. Bom final de semana para vocês. Ainda temos a sexta para trabalhar, mas aproveitem, descansem e, como eu comentei, se quiserem entrar em contato, fiquem à vontade, tá bom? Obrigada a todos e até breve.